Então, esse é o vídeo para responder as perguntas que foram enviadas para o chat 2 do módulo 2 de gestão pública do nosso curso de aperfeiçoamento em gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas. Estamos fazendo assim porque tivemos problemas técnicos e não conseguimos resolver a questão do áudio. Então estamos gravando esse vídeo para minimizar os problemas dessa situação e eu conto com a compreensão de todos vocês. Vamos então, pessoal. Vou responder as questões que foram enviadas até o momento aqui. Questão 1. No âmbito da administração pública, como questionar uma atividade que não contribui para o alcance do objetivo institucional quando há questões políticas a serem atendidas? Então, essa é uma questão sobre a relação entre objetivos organizacionais e atividades desenvolvidas. Nesse tema aqui, nós estamos dentro daquele nosso tópico de gestão por resultados, onde nós estamos discutindo o que nós chamamos de atividades críticas. Lembram? Atividades críticas são atividades que contribuem fortemente para o atingimento do objetivo organizacional. Não quer dizer que as outras atividades não sejam relevantes, mas somente que algumas merecem atenção especial dado o seu impacto no atingimento do objetivo organizacional. Então, o que o modelo está nos oferecendo aqui? Nos oferecendo um parâmetro para avaliação das atividades, para a criação de atividades até para a extinção de atividades, não é? Então, qual é o papel técnico nesse processo? É fazer a análise e apontar um encaminhamento teórico e metodologicamente fundamentado, quando a decisão é tomada em outra instância. Essa é a contribuição do técnico. Assim, se a decisão tomada pelas instâncias políticas for diferente da sugestão técnica, ficará claro que o critério foi outro. Por isso é importante a qualidade da fundamentação dos nossos produtos técnicos que são utilizadas para embasar decisões em instâncias políticas. Os decisores políticos possuem autonomia para escolher o caminho. E os técnicos têm a obrigação, como especialistas e profissionais, de apontar os caminhos que, segundo os critérios da área, segundo o estado da arte daquele campo, seriam os mais indicados para dada situação. Sabendo que nas instâncias políticas, outros critérios também são valorizados. Nas instâncias políticas, a decisão ela é orientada não somente pela racionalidade técnica, mas também por outras racionalidades e outros valores de outros atores. E isso é do funcionamento dessas organizações. Ok? Vamos para uma outra questão. Nem sempre a elaboração do planejamento estratégico envolve uma ferramenta de gestão. É possível implementar algo sem uso específico de ferramentas? Aqui uma pergunta sobre a relação entre os modelos e suas ferramentas. Vejam, pessoal, as ferramentas, instrumentos e práticas são formas de operacionalização dos modelos. Por isso, todos eles propõem alguma coisa, propõem um modo de fazer, ou então dão orientações de como fazer. Por exemplo, os modelos de planejamento, em geral, nos oferecem uma sequência de etapas. Olha, sugerimos que o planejamento tenha as seguintes etapas, e essas etapas elas são sequenciais. Pode mudar o nome das etapas, às vezes pode mudar a ordem das etapas, mas em geral essa é uma característica desses modelos. Por quê? Porque todos os modelos com ambição normativa, eles precisam oferecer um modo de fazer, né? Porque o seu objetivo é orientar a ação e, para tanto, eles oferecem modos. Isso que nós estamos chamando de instrumentos, práticas, ferramentas, instrumentos e práticas. E seguindo no nosso exemplo aqui das etapas do planejamento, não é? Por exemplo, nós temos sempre a etapa do diagnóstico. A etapa do diagnóstico pode ser a primeira etapa, seguida da definição dos objetivos, ou ela pode ser a segunda etapa, que segue os objetivos. Nós encontramos modelos que dizem, olha, a primeira etapa do planejamento é a definição de objetivos e a segunda o diagnóstico. E temos modelos que
que propõe, né? Olha, a primeira etapa é o diagnóstico e a segunda são a definição de objetivos. Aí seguida pela definição das propostas de intervenção, pela construção da viabilidade do plano e por fim pela decomposição em plano tático e operacional. Os modelos eles variam, eles oferecem sequências e nomes diferentes, mas em geral essa é uma sequência lógica de planejamento. E, por exemplo, seguindo ainda, na operacionalização dessas diferentes etapas do planejamento, nós podemos pensar em outras ferramentas e instrumentos para implementar. Por exemplo, a gestão social. A gestão social propõe um modo de fazer dialógico e participativo para definir objetivos e intervenções. Segundo o modelo, isso contribui para a qualidade dos processos, para a sua viabilidade e para a sustentabilidade das políticas. No nível operacional, temos a questão da implementação adaptativa, que tem foco no contexto, nas mudanças, nas novas informações, na incorporação de novos atores, né? Em estar antenado aos acontecimentos. São formas mais ajustadas a intervenções que estão voltadas à mudança social, o que é típico das políticas públicas, como nós vimos no nosso módulo anterior. Então, nesse espírito, como vimos, a gestão social indica mecanismos descentralizados, com perspectiva de redes, por exemplo. O que significa dizer redes? Olha, no mínimo significa dizer que é uma conformação, do ponto de vista das políticas públicas, tá? Que é uma conformação organizacional que envolve diferentes atores. Essa já é uma orientação. Olha, nesse contexto, quando a gente está lidando com mudanças sociais, uma forma de fazer, e de acordo com o modelo, a forma mais ajustada a esse contexto, é você trabalhar com formas descentralizadas, inserção de diferentes atores, processos de concertação, dialógicos, negociação, expressão de valores. Essa é uma forma de fazer, tá? A centralidade do diálogo, da comunicação, né? Aceita-se que os objetivos eles são uma aproximação inicial ao fenômeno, que as iniciativas desenhadas são passos e não a solução final para o problema, e que ajustes devem ser feitos ao longo da implementação. Isso, pessoal, são várias questões de atenção no momento da execução, da implementação. O que atentar, né? Atentar para quê? Que elementos o modelo nos diz que são relevantes para olhar nesse contexto? O modelo está dando todos esses elementos, né? Então, a gestão social, por exemplo, sugere como fundamental o estímulo à participação. Isso é uma orientação. E aí vem isso, né, gente? Você tem esse princípio, o estímulo à participação, e a partir disso, formas organizacionais específicas para dar conta. Como fazer, uma orientação de como fazer, não é? A gestão por resultados também nós podemos usar de exemplo. Sugere uma série de instrumentos e práticas, contratos de gestão, critérios para definição de objetivos. Então a gente se pergunta, como que eu posso pensar o desenvolvimento dos meus objetivos? Quais são os critérios, que orientação que eu tenho? A gestão por resultados nos oferece um conjunto de orientações para definição de objetivos. Além disso, né, decomposição dos objetivos, monitoramento e avaliação, critérios para definição das atividades críticas, entre outras coisas. Então, os modelos eles vêm acompanhados das suas ferramentas. Isso não quer dizer, e depois a gente vai falar um pouco sobre isso, que os modelos devem ser implementados como receitas de bolo, tá? Mas eu vou deixar isso um pouquinho mais para frente. Então vejam, pessoal, porque os modelos eles têm ambição normativa, ou seja, de serem orientadores da ação, eles sugerem mecanismos e práticas para operacionalizar as suas ideias. Dificilmente implementamos alguma coisa sem formas de operacionalização das ideias, não é? Outra questão. Essa é uma questão sobre as perspectivas do BSC. Como vimos, o BSC ele é tratado como uma ferramenta para a gestão do planejamento estratégico,
seja, né, estabelecido o planejamento estratégico, como que o implementamos, que é uma grande questão dentro da área da gestão, né? Nós temos planos, como transformar esses planos em realidade, em prática, essa é uma questão. Então, o BSC, ele vem nessa direção, então ele parte dos objetivos estratégicos, é por isso que normalmente, né, pessoal, para chegar a falar do BSC, a gente sempre tem que falar de planejamento estratégico. Então, o BSC parte dos objetivos estratégicos. Os objetivos estratégicos são, então, agrupados em perspectivas. As perspectivas, elas se referem à atividade central da organização. As perspectivas são pontos de vista, não é? E as perspectivas estão relacionadas. Vamos pegar aqui vamos olhar aqui o nosso slide 91, que nós temos ali uma proposta dos autores do material que está na nossa bibliografia. Os autores fazem uma análise do modelo e fazem uma proposta de como adaptar esse modelo para determinados tipos de organizações, não é? Então, a questão da relação entre as dimensões, olha como está colocado ali a figura dos autores. Primeiro, né, pessoal, no BSC, no mapa estratégico, as setas, elas são ascendentes para mostrar essa relação. Então, nós temos sempre na base, nós temos as questões que dão apoio ao desenvolvimento, ao atingimento dos outros objetivos que estão agrupados nas outras dimensões. Então, aqui na nossa figura, por exemplo, na base que a gente tem a perspectiva orçamentária. Nós temos outros exemplos também anteriores ali, por exemplo, né, no nosso slide 90, olha ali como que as perspectivas foram adaptadas, por exemplo, pela Receita Federal. O que tem na base? Gestão e suporte, né, que é a perspectiva que dá as condições para as demais. Então, todas as perspectivas elas são relacionadas dessa forma. Uma perspectiva da condição para o atingimento daqueles objetivos que estão agrupados nas demais perspectivas. É por isso que o fluxo é ascendente. O mapa estratégico a gente sempre lê de baixo para cima. Inclusive, tem uma outra figura no nosso material aqui, que é o mapa estratégico da Receita Federal. Percebam que na parte de cima do mapa estratégico nós temos missão e visão. Que é o quê? Que é então a articulação dos objetivos com a missão e com a visão da organização. Então nós temos as perspectivas de apoio para o atingimento dos objetivos organizacionais e tudo se refere à missão e visão da organização. Essa é a construção de coerência que a gente fala tanto quando está tratando de planejamento estratégico, não é? E também, nessa questão das perspectivas, porque as perspectivas, pessoal, são pontos de vista relacionados às atividades centrais da organização ou à atividade central da organização, cada organização estabelece as dimensões que considera mais pertinentes às suas atividades. É por isso que no nosso material nós temos aqueles exemplos e vocês podem encontrar muitos outros exemplos de muitas outras organizações que criam as suas próprias dimensões. Às vezes umas organizações botam mais dimensões, às vezes elas botam menos, não é? Por exemplo aqui, ó, o Sebrae tem 3 dimensões: recursos, processos e partes interessadas. Aqui nessa sugestão da nossa bibliografia, nós temos 1, 2, 3, 4, nós temos 5 dimensões. Então, a quantidade de dimensões, o nome das dimensões, eu estou chamando de dimensões as perspectivas, né? São específicas, são ajustadas e adaptadas. Tá? Todos os modelos, pessoal, eles são ajustados e adaptados à realidade. Nós vamos falar disso mais pra frente também. Muito bem. Outra questão. Qual a relação entre as características da organização e as do ambiente para atingir o objetivo? Aqui eu vou voltar para essa questão do diagnóstico, tá? Das sequências, das etapas do planejamento estratégico. Nós vimos que os diagnósticos, eles sempre são a primeira ou a segunda fase, dependendo do modelo que a gente está utilizando. No nosso material, nós apresentamos 2 diagnósticos. O
organizacional e o ambiental. Todo diagnóstico é um estudo detalhado de uma situação. E com ele, a partir dele, né, nós estabelecemos as condições internas e externas que influenciam o funcionamento da organização. E o atingimento dos objetivos, pessoal, porque é disso que se trata, se dá por meio da coordenação dos esforços, dentro de um contexto institucional e social. Tá? O atingimento dos objetivos ele se dá dentro de um contexto. Assim, algumas características, pessoal, da organização e do contexto contribuem para o alcance dos resultados esperados e outras características elas podem prejudicar, elas podem atrasar, elas podem ter um efeito contrário. Essa é a relação entre as características e o objetivo, porque o atingimento do objetivo ele se dá, a busca por ele, né, a mobilização, a coordenação de esforços, ela se dá dentro de um contexto específico. Então, no diagnóstico, dentro das etapas do planejamento, a questão é justamente mapear as características e o seu impacto no atingimento do objetivo. A ideia é monitorar e reforçar aquelas características que contribuem positivamente e monitorar e modificar ou neutralizar, ou aí depende da situação, as características que contribuem negativamente para o atingimento do objetivo. Essa é a relação. Outra questão. Sobre a disseminação do planejamento estratégico nos órgãos públicos, nos quais a alta gestão não utiliza e nem acredita na ferramenta, onde o que prevalece é a resolução das demandas urgentes ou o que é considerado prioridade. Bom, pessoal, esses modelos de planejamento e gestão, todos eles pedem o envolvimento dos diferentes departamentos da organização. Quando qualquer ator não coopera, o processo ganha dificuldade. Nesse caso aqui, a pergunta é sobre a alta gestão, que não apoia, mas o que é comum também, às vezes um determinado departamento, determinados departamentos, ou às vezes todos os departamentos também não cooperam. De forma geral, como vimos, quando qualquer ator relevante, quando qualquer ator que tem atividade, que coopera naquela organização não colabora, de fato, o processo fica prejudicado e até impedido no extremo. Então, todos os modelos trabalhados, daí você veja, né, pessoal, todos os modelos trabalhados enfatizam a concertação, a criação de espaços de negociação para concertação entre atores, desde modelos que focam mais os atores institucionais, até modelos que abrem mais para atores externos, para atores sociais. Todos os modelos, de uma forma ou de outro, um momento e outro, eles trazem essa questão da participação, do envolvimento dos atores, ou dos atores mais específicos, ou dos atores mais gerais e atores externos. E a construção de cooperação, ela envolve confiança, ela envolve espaços de concertação, onde as diferentes visões, os diferentes valores que estão presentes nos processos decisórios possam chegar a um termo, né? Esse é um processo que, teoricamente, precede a aplicação de iniciativas, porque essas iniciativas, como nós vimos em todos os modelos, elas dependem de cooperação. Por quê? Porque são todas interdependentes. Agora vamos para uma questão aqui sobre participação de atores sociais nos processos. Tem uma questão que traz uma citação longa de um livro que está na nossa bibliografia, que é um livro do Cohen Franco sobre gestão social.
Eu não vou ler, desculpa, porque é longa, mas é uma questão que pergunta sobre a legitimidade das práticas utilizadas, das práticas de participação, a partir desse tópico específico do livro, que realmente é muito interessante, né? E uma outra questão que também pergunta sobre a inclusão de diferentes atores nos processos de planejamento de políticas públicas. Eu vou falar disso, então, a partir desse nosso texto, desse capítulo específico do livro do Cohen e do Franco. Então, participação. A participação é a intervenção dos indivíduos nos processos que lhes dizem respeito. Os indivíduos possuem interesses específicos, né? A participação ela envolve algum grau de organização, ela envolve intencionalidade dos atores. E a participação também envolve a percepção de que a ação coletiva é forma de atingir objetivos compartilhados. Considerando o que nós vimos também no módulo 1, né, pessoal, de todos os elementos que são envolvidos em políticas públicas, né? Dificilmente um ator consegue dar conta. Então, os atores eles percebem a sua interdependência e, a partir disso, né, a atuação conjunta se torna uma orientação. Então, o objetivo da participação, dentro desse contexto do capítulo aqui do nosso livro, o objetivo da participação é aumentar o peso dos atores que normalmente são subalternos nos processos e fortalecer os seus níveis de auto-organização. É isso que dizem os autores. E nós podemos encontrar diferentes intensidades de participação, né? Desde a consulta, passando pela representação em processos decisórios, a gestão e a influência na definição de objetivos. Os estudos indicam algumas vantagens de inserir a participação nos processos de políticas públicas. A participação melhoraria o desenho das políticas, a transparência da gestão, geraria sustentabilidade, traria diferentes visões, diferentes informações para os processos, mas também apresenta alguns limites, conforme apontado. Um dos limites, que é justamente esse da questão que foi enviada, é que a maioria das formas de participação conferem um papel gerencial ao usuário, ao beneficiário. Em vez de poder advogar em nome dos seus interesses ou dos seus valores, ele participa de forma mais instrumental, ou seja, ele participa pouco da formulação e muito da execução. É o que os autores chamam de participação administrativa, conforme inclusive o autor da pergunta utilizou. E vejam, pessoal, a participação administrativa ela exige informação administrativa e conhecimento técnico, tá? Ou seja, a gestão faz os meios de participação funcionar segundo a sua própria racionalidade. E isso é um limite para a participação. Aí os autores trazem duas questões, a questão os graus de legitimidade da participação. Aí eles chamam de legítima a participação relacionada a valores e interesses dos afetados. Quando as pessoas podem então expressar os seus valores e disputar e enfrentar com outros valores para que esses valores e interesses se expressem nas políticas. E o que os autores chamam de participação ilegítima, que é que um de vocês colocou na pergunta, né? A participação ilegítima seria aquela que coloca como requisito para a participação os conhecimentos específicos, ou seja, o ator tem que ter conhecimentos específicos, ele tem que ter um conhecimento técnico para participar, né? Então esse é um limite para a participação. Então qual é a estratégia? Nesses processos, gente, o Estado normalmente é mediador, tá? E com isso ele pode estabelecer regras para garantir a heterogeneidade dos atores e a inserção de seus valores e demandas no processo. É responsabilidade do Estado impedir que atores com menos recursos de poder sejam alijados. E isso pode ser feito por meio de normatização, de normas,
e atuação ativa nos espaços de concertação. Isso envolve o estabelecimento de regras igualitárias para o debate e para a inserção nesses espaços, a valorização de diferentes pontos de vista e a tradução, às vezes, das demandas sociais para os contextos institucionais, porque isso é responsabilidade da burocracia. O fato de que alguns atores, de alguns atores que não detêm esse ou aquele ou recurso serem alijados do processo decisório aponta para falhas do processo e não para deficiências do ator. Os atores são diferentes, eles têm diferentes visões, diferentes valores, diferentes racionalidades. Por isso a relevância da inserção de diferentes atores nos processos. Então, uma participação, o princípio da participação é esse, né? Que as pessoas possam participar daquilo que lhes diz respeito, que afeta as suas vidas, e com isso traga as suas diferentes visões de mundo. Quando dentro do processo decisório, quando os processos, os procedimentos, eles eliminam essa diversidade, os procedimentos estão gerando resultados do ponto de vista de uma racionalidade instrumental irracional. Eliminar a diversidade. Então, alijar os atores prejudica o desenho e implementação das políticas públicas. E é um problema procedimental e não um problema dos atores. E se esse procedimento ele é previsto, ele é proposto pelo Estado, pelas organizações burocráticas, é responsabilidade desses atores criar um ambiente onde as pessoas se tornem iguais. Então vamos para as nossas próximas questões. Agora, pessoal, duas questões sobre a adequação dos modelos a contextos diferentes daqueles que os inspiraram. Então, são questões, né? Até que ponto essas abordagens que não foram construídas por nós, ou aqui, ou no nosso tempo, elas realmente são boas, são melhores. Vamos pensar dessa forma, pessoal. Modelos são ideias. Ideias são inesgotáveis. As implicações de uma ideia só podem ser conhecidas de forma retrospectiva, após a sua utilização e adaptação a variadas circunstâncias. As pessoas, no seu dia a dia, no seu trabalho, elas enfrentam problemas, elas têm demandas e para lidar com isso, elas criam modos de ação. Todos os modelos, assim como as teorias, né, eles são criados olhando para uma dada realidade. No nosso caso específico de modelos de gestão, modelos normativos, eles são criados sim olhando para um determinado problema. Obviamente, um problema que está num contexto específico. Então, conhecer as ideias dos outros, as formas como outras pessoas resolvem os seus problemas, o fruto da criatividade humana, da inventividade humana, é uma forma de entender melhor os nossos próprios problemas, inclusive as nossas próprias capacidades, aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente pode inovar. Como disse, aqui vou usar as palavras de um pensador, uma pessoa será tão mais original e peculiar quanto mais conhecer o que fizeram os outros. Então, reinventar a roda tem um custo. Nós não precisamos reinventar a roda. Nós podemos retrabalhar as ideias criadas no mundo. Isso faz parte da nossa humanidade. Nós compartilhamos uma série de questões. E vejam, pessoal, toda vez que nós ajustamos uma coisa, adaptamos uma ideia, nós criamos algo novo. Isso é inovação. Inovação não é só criar uma coisa que não existia antes. Inovação também é fazer diferente uma coisa que a gente já faz.
é também ajustar uma ideia a uma realidade específica, a objetivos específicos, a condições específicas. E como a gente um pouco já falou antes, às vezes, de fato, os modelos são usados como receitas de bolo, o que cria uma série de críticas ao modelo. Agora, em geral, o que a prática nos mostra é que nós ajustamos os modelos às nossas necessidades. Por quê? Porque eles permitem isso, porque eles são ideias e não camisas de força. Se nós entrarmos no modelo pensando que ele é uma camisa de força, de fato nós vamos encontrar uma série de dificuldades, não é? E às vezes, pessoal, nós implementamos uma ferramenta que não se ajusta ao contexto. Isso acontece porque às vezes nós desconhecemos o contexto. E às vezes isso acontece porque nós desconhecemos alternativas de ferramentas, instrumentos e práticas. E isso é uma questão de capacidade técnica. Aqui a nossa linha é abrir portas, abrir janelas, para que todas as alternativas elas estejam à mesa, para ampliar a capacidade, a nossa capacidade de resolver os nossos problemas, os problemas que estão aqui e agora para a gente resolver. É muito difícil, pessoal, dizer a priori, sem conhecimento do contexto, o que dá certo e dá errado. E com isso eu respondo para várias questões que vocês me fizeram. Qual é o melhor modelo? Qual é a melhor ferramenta? Gente, o melhor pode ser melhor aqui para mim e pode não ser bom para vocês. Porque nós temos contextos diferentes, capacidades diferentes, características institucionais e sociais diferentes. O melhor, pessoal, ele não pode ser definido a priori. Ele só é definido a posteriori. Depois que a gente usar, que a gente mexer, que a gente ajustar, que a gente discutir, nós vamos chegar naquilo que é mais adaptado à nossa situação. E nesse sentido ele é melhor para a gente. Mas não podemos dizer que ele vai ser melhor em outras situações, não é? Tem uma outra questão que veio junto aqui com essa da adequação dos modelos a contextos diferentes, que é sobre se a gente pode afirmar, né, que a gestão estratégica tende a ser superada e substituída pelo modelo de gestão social. Olha, os modelos eles salientam coisas diferentes. A gestão social, por exemplo, ela não está focada em rotina e hierarquia. Então, em contextos como esse, de repente, são mais ajustados outros modelos. Na prática, nós precisamos conhecer as nossas alternativas para poder escolher as que mais se adaptam à nossa situação. E a prática também nos mostra que costumamos utilizar diferentes modelos e não um ou outro. Né? A questão da superação, a substituição, são tudo questões contextuais. Né? Pensar que um modelo vai superar o outro é achar que o modelo é universal, é aplicável para todas as situações. E essa não é a pretensão dos modelos. Pode ser que a gente faça isso, pode ser que a gente deseje isso, né? Uma solução única para nossos problemas todos. Agora, a própria existência de diferentes modelos é a prova de que nós precisamos de várias opções alternativas para dar conta das nossas necessidades. E a nossa prática nos mostra isso. Ok? Vamos a outras questões. Agora que chegaram mais recentemente. Tem uma pergunta aqui, uma pergunta longa que apresenta algumas afirmações atribuídas a Weber. E aí no fim pergunta, né, quais as causas da multiplicação das burocracias? Weber diria que é em virtude da sua superioridade técnica, né? Agora você me desculpe, mas tem mais duas questões aqui que elas estão super gerais e eu não consegui entender exatamente, tá?
Outra questão aqui. É possível uma instituição apresentar características de vários modelos de organização? Vamos pensar assim, é possível uma organização ter várias formas de organizar o seu trabalho interno? Sim. Né? Porque, como nós já vimos, uma organização é formada por diferentes setores, departamentos, órgãos, e eles têm diferentes racionalidades. Alguns setores, por exemplo, lidam mais com estruturas hierárquicas, com rotinas. Por quê? Porque aquilo se adapta melhor à atividade. Agora, outros setores não. Outros setores eles precisam lidar mais com mudança, eles precisam pensar mais em inovação. Então, nesses setores assim que trabalham mais com mudança, as formas organizacionais mais flexíveis provavelmente são as mais adaptadas. E isso tudo pode coexistir, sim, dentro da mesma organização. Os modelos não são blocos, não são camisas de força, né? Vamos aqui a uma questão sobre a gestão social, né? A gestão social apresenta técnicas, métodos para o acompanhamento da eficácia e efetividade das políticas sociais, bem como para monitorar a ação dos atores ativos envolvidos. Como nós vimos, a gestão social ela oferece alguns elementos norteadores, né? Comparado, por exemplo, com uma gestão por resultados ou com BSC, a gestão social ela é menos normativa no sentido de oferecer instrumentos e práticas mais fechadinhos, né? Mas ela oferece sim elementos norteadores que nós já discutimos aqui sobre como fazer, né? Então, por exemplo, partindo do papel fundamental da participação, podemos pensar na própria definição de efetividade e eficácia que aparece na questão, né? Que deve ser fruto de concertação entre diferentes atores. Então, é eficaz para quem? É eficaz de que ponto de vista, né? Sobre outras coisas, um pouco mais de operacionalização, eu acho que esse livro do Cohen e do Franco, ele é interessante. Ele nos dá, sim, algumas formas de fazer, descentralizadas, com participação. Então, é uma boa sugestão de bibliografia para complementar aqui, tá? Outra questão, nas perspectivas do BSC e da gestão por resultados, para que uma organização burocrática do setor público migre do foco nos processos para o foco nos resultados, quais características dos modelos deveriam ser introduzidas? De novo, tá, gente? Quais características, quais modelos, quais ferramentas, isso é uma questão empírica, é uma questão da especificidade do lugar. Mas o que a gente pode falar dessa questão de migração, né, do foco no processo para o foco no resultado? Bom, isso é uma decisão da organização, uma decisão que pode ser motivada por uma série de questões, né, por reforma organizacional, pela percepção de que não está atendendo ao seu objetivo, né, a sua fonte de legitimidade está sendo questionada, N motivos que a gente pode imaginar. E os mecanismos de gestão, pessoal, são formas de fazer as coisas. Eles são precedidos, né? Antes de implementar algum mecanismo, como nós já vimos aqui, precisa ser tomada a decisão de que algo deve ser feito, o contexto tem que ser estudado, a organização tem que ser analisada, e a gente volta para os nossos modelos. Tá? Quando a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que iniciar um processo. E esse processo ele tem que ter uma motivação. E aí a gente pode, inclusive, voltar para aquela nossa questão de como implementar os modelos quando algum ator não coopera, né? Que a gente pode trazer para cá também. Então, a partir disso, né, pessoal, a partir da decisão de alguma coisa deve ser feita, devemos mudar pelo motivo que for, deve-se fazer uma análise da organização e verificar qual é o método mais adequado. A priori, à distância, sem informação, é um grande risco dizer o que é melhor e o que não é melhor para uma organização. Um outsider, né? Vamos para outra questão. Tem umas questões sobre indicadores que eu vou pedir para vocês guardarem elas para fazerem para a professora do curso do módulo de indicadores. Vocês vão ver indicadores, tipos de indicadores, como se constrói indicadores, vocês vão ter muita coisa sobre indicadores. Tem uma pergunta aqui, quais os recursos
da burocracia no processo das políticas públicas. No nosso material nós trabalhamos com 3 fontes de influência: conhecimento técnico, capacidade de mobilizar apoio, diferença de poder entre agências, está no nosso material, também está no nosso chat anterior. Outra questão. Quais as melhores ferramentas para a elaboração do plano estratégico que traduza demandas da sociedade por meio da participação, mas que também avance numa visão de futuro que considere aspectos socioeconômicos, ambientais e institucionais? Essa é uma questão super contemporânea, super relevante, e a resposta é mais ou menos essa que eu já dei para perguntas de o que é melhor, o que né, é mais ajustado. Para a gente tomar essa decisão, a gente tem que conhecer o contexto, tem que conhecer as ferramentas, tem que saber qual é o objetivo, o que a gente quer fazer aqui, e a partir disso tomar as nossas próprias decisões. Tem uma outra questão aqui também perguntando, acreditando que um plano estratégico pode ser formulado a partir de uma combinação de ferramentas. Também. Então, vejam, pessoal, a própria combinação, né? O que é uma combinação? É um ajuste, é uma adaptação. A gente tem um dado conhecimento, tem um objetivo e um dado conhecimento do nosso contexto que a gente consegue fazer um mix, né, de formas de resolver os nossos problemas. E aí a pergunta é, além dessas, quais outras poderiam incluir? Essa resposta não pode ser dada a priori. Ela depende do conhecimento da especificidade. Outra questão também, não muito sobre o cotidiano, né? Como é que a gente, né, no nosso trabalho atarefado, cheio de coisas para fazer, né, apagando incêndio o tempo todo, como é que a gente consegue planejar o futuro? Olha, pessoal, isso é uma questão organizacional, tá? Organização interna de trabalho e de priorização de atividades. O que significa esse nosso atabalhamento, né? O fato da gente estar sempre apagando incêndio? É porque está estabelecido um conjunto de prioridades e a gente faz aquilo porque aquilo é prioritário e outras coisas a gente não faz. Isso é uma questão a ser discutida dentro da organização. Se a organização deseja fazer planejamento, ela precisa pensar numa forma. O que acontece, né, pessoal? Muitas vezes, quando as pessoas vão iniciar um processo de planejamento, de implementação de uma ferramenta, se formam times, se trabalha por projetos. Então, você tira o indivíduo daquela estrutura funcional e coloca ele, por exemplo, numa estrutura matricial. Você forma um grupo de diferentes setores que vai lidar com aquela questão específica. Então, ele não vai tentar casar o incêndio, porque veja, né, gente, por que a gente chama de incêndio? Porque aquilo é o imperativo da ação. Né? Eu não posso sentar no incêndio e ficar pensando, não. Né? Então, tira o indivíduo do incêndio e coloca ele para fazer um trabalho específico. Essa é uma forma de fazer e de lidar com essa situação, que sim, é a nossa realidade, muitas vezes, não é? Agora nós temos aqui uma questão sobre rotinas, né, que na verdade é uma questão sobre organização burocrática e políticas públicas. De que modo as rotinas podem contribuir para aumentar o poder das burocracias nos processos das políticas públicas. As rotinas, elas são formas pré-estabelecidas de lidar com problemas específicos, tá? E é por meio da rotina que a gente executa as nossas atividades, que as organizações executam as suas responsabilidades. E como nós sabemos, as rotinas elas se enraizam no funcionamento, né? Elas são passadas entre os colegas e aos mais novos, né? Então, o que acontece? As rotinas, pessoal, acabam formando um fluxo pré-estabelecido de processos
que limitam as alternativas do formulador, por exemplo. Então, novas demandas, elas são avaliadas, analisadas à luz das opções das rotinas existentes. E nesse sentido é que tem a ver com o poder das burocracias, entendeu? Porque são formas de fazer que acabam se tornando parâmetro para avaliar coisas novas. E com isso limitam o poder dos atores formuladores, dos atores políticos nos processos. É nesse sentido e conforme está no nosso material. Bom, pessoal, é isso. Respondemos as questões que foram enviadas. Finalizamos aqui a nossa intervenção no módulo 2. Sigam com seus estudos nos outros módulos e até a próxima.